Olá, meu amigo, tudo bem? Você que acompanha o canal Crescer na Fé, mais uma vez nós estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Por isso, se você acompanha os nossos vídeos, deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque falaremos de mais um período importante na formação da história do povo de Deus. Bom, meus amigos, antes de continuarmos o nosso vídeo de hoje, vamos pedir a Deus a sua graça, o seu auxílio para que possamos aproximarmos-nos com fé, pedindo a Deus toda a sabedoria, para que sua palavra seja sempre luz para o nosso caminho. Vamos lá então, peçamos a graça e o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Para você que acompanha os nossos vídeos, você deve ter percebido que no último encontro falamos sobre o tempo dos juízes. Ainda resta um pouquinho a dizer sobre esse período importante, antes que a gente entre exatamente no tempo da chamada literatura intencional de Israel. O tempo dos juízes, como você que acompanha os nossos vídeos sabe, foi o tempo em que o povo então foi conduzido por líderes. Líderes religiosos, líderes chamados por Deus, inspirados, que tinham aí a sua vocação e, portanto, assim como Gideão, Sansão, Débora, enfim, todos os 12 juízes acompanhavam o povo nas suas buscas, nas suas caminhadas, nas suas decisões. Existia um último juiz, antes do período chamado de monarquia, na história de Israel. Em que momento estamos? Estamos por volta lá do século XI antes de Cristo, e qual é o contexto que temos que considerar para que possamos compreender também este período. Neste tempo, na idade que podemos chamar ferro, alguns povos, principalmente os filisteus, já adquiriram o domínio sobre este metal tão importante. Evidentemente, com eles faziam ferramentas, mas não só isso, fabricavam também suas armas, como nós vimos, inclusive no vídeo anterior, fabricavam carros de guerra. Uma vantagem muito grande para serem suplantados. Mas o que este povo e alguns outros influenciaram na concepção de povo daquilo que chamamos povo de Deus, consequentemente de Israel? Estes povos, mal ou bem, começavam a se organizar em pequenas cidades-estados e, ainda que muito incipiente, eles começaram a adotar um certo regime, ao qual denominavam monarquia. Assim, os filisteus, os cananeus, os arameus iam adotando a seu critério esta nova forma de governança. O que tudo isso tem a ver com a história de Israel? Se nós nos lembrarmos, e trago aqui um pensamento de Ortega y Gasset a respeito de uma realidade muito importante e que tem a ver com a Sagrada Escritura. Afirma esse autor que
o ser humano é ele e o seu contexto histórico. Ou seja, de certa maneira, o seu contexto histórico o influencia. Às vezes, podemos dizer que não determina, mas ele influencia a forma de ser e de viver das pessoas e dos povos, como já comentamos aqui em vídeos anteriores. Agora, no momento em que se encontra o povo de Israel, o que isso interfere na sua formação e, consequente, na sua história? Até então, este povo vivia em grupos, podemos dizer assim, isolados, clãs, tribos, se você quiser assim denominar, mas de uma forma muito autônoma, como inclusive também já falamos aqui. Sendo assim, o que na verdade os unia? Ocasionalmente, fatores de necessidade de combater uma tribo rival, o inimigo comum, ou a sua religiosidade, de continuarem devotando sua fé num Deus único que ele ia conhecendo aos poucos. O que temos então neste momento da história importante para as nossas considerações? O povo de Israel vive um momento em que ele está numa transição. Ele ainda não é um povo organizado, não é um povo formado, mas ao mesmo tempo já deixou de ser aquele povo nômade que vagava pelo deserto sem eira nem beira. Portanto, ele está numa terra. Nessa terra, ele não está sozinho. Ele enfrenta muitas vezes oposições de outros povos. Um deles você vai reconhecer muito bem, muito falado, os filisteus. A grande batalha retratada entre esses povos, você também já sabe, se dá entre Davi, um pastor de ovelhas, e Golias, o grande gigante do exército dos filisteus. Isso, na verdade, é só um retrato daquele que foi o grande opositor do povo de Deus, os filisteus, que dominavam, consequentemente, aquela região. Tanto é que Palestina, como muitas vezes é denominado aquele pedaço de terra, aquele estreito geográfico, significa, na verdade, terra dos filisteus, ou povos do mar, porque é lá que eles se estabeleceram. Mas os filisteus, então, fazendo ferrenha oposição a Israel, nós vamos perceber isso ao longo dos relatos, traz consigo uma tentação. O povo vinha sendo governado por juízes, e agora nós estamos no tempo de Samuel. Samuel, um dos grandes, se não o maior dos seus juízes, o líder religioso, depois talvez de Moisés, o grande líder na formação do povo de Deus. Samuel governa, mas contextualmente nós podemos dizer que o meio influenciou muito a Israel. Depois de muitas batalhas, depois de muitas lutas, em que Israel, na verdade, se vê obrigado a enfrentar, um episódio é marcante. Numa determinada batalha, a Arca da Aliança, aquele que era o símbolo da sua fé, símbolo da sua identidade, símbolo da sua nacionalidade, que mais tarde vamos ver ratificada, ela fora então capturada exatamente pelo seu maior rival, os filisteus. Tudo isso vai levando ao povo a imaginar
que talvez a tentação de ser governado por um rei seja a sua grande solução. Por que as batalhas não são vencidas? Por que as guerras? Por que as lutas? Talvez fosse porque nós não temos um líder supra-tribal, um líder que consiga reunir todas as isoladas tribos que vivem no território. Então, ao ver o que acontece ao seu redor, as tribos de Israel, os filhos de Jacó, começam a desejar serem iguais ou governadas da mesma forma que os outros povos. Depois que Samuel já se encontra idoso, velho, e seus filhos, os seus legítimos sucessores, ou pelo menos o que se esperava deles, porque eles não herdam a mesma envergadura política, espiritual do pai, tudo isso contribui para que o povo tome uma decisão, se envolva num desejo comum. É o que você vai ver conosco nesse texto do livro de Samuel, no capítulo 8. Acompanhe conosco. Capítulo 8, lá no seu versículo 6. Constitui sobre nós um rei, que exerça a justiça entre nós. Esta expressão, esse desejo, diz o texto, desagradou a Samuel, e então ele invocou Yahvé. Yahvé, porém, disse a Samuel: atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que eu os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses. Assim fizeram contigo. Agora, escuta a voz deles, mas, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. Então, nessa leitura de 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 6 até o versículo 9, nós temos exatamente a situação em que determina a mudança de realidade do povo de Deus. Ele passará de um povo tribal, governado por juízes, a um grupo tribal, governado por um rei. Samuel, o seu grande representante, ungirá Saul, o novo rei. Mas perceba que, na verdade, Israel, ele vinha convivendo naquela cultura e muitas coisas Israel também se espelha para definir a sua forma de permanência e de vida. Deus, para ele, ganha características de um Deus próximo à natureza. Daí a ideia de um Deus criador, porque a condição também de Israel ou das tribos agora muda. Eles que não tinham lugar fixo, eles passam a conviver num ambiente comum, numa terra, que, segundo a crença, lhes foi prometida pelo próprio Deus. Então muda a forma de organização social de um povo nômade
para um povo sedentário. Ele se estabelece, ele está agora numa terra. Portanto, a história de Israel começa a ganhar contorno de uma nova realidade. E daí é importante percebermos esta mudança do tempo de juízes para o tempo da monarquia. Israel vai herdar um pouco até das características religiosas de outros povos. Um Deus ligado à natureza, como eram os deuses cananeus, Deus da fertilidade, Astarte, não é? Baal, e assim por diante. Mas Israel vai trazer uma característica muito única, que é a fidelidade ao Deus único, um Deus monoteísta, um Deus pessoal, que ao longo do tempo vai se revelando ao seu povo. Mas este período é importante porque, se você olhar, você ler o livro de Samuel agora, você vai perceber que o que se pede é uma mudança na forma e na organização social. Deixa-se a realidade tribal para uma realidade monárquica. E aí nós teremos a história dos reis. É a partir daí que nós temos, então, a questão das tribos unidas em torno de um único rei, cujo grande representante será o rei Davi. Então, aprofunde esta leitura lendo o livro de Samuel. Você terá, com certeza, bastante proveito e você entenderá por que é que a monarquia, então, é instaurada no reino de Israel. É também um período importante para que o povo perceba o quanto ele está sendo organizado, conduzido e como ele lê a sua história. Veja, ele está mudando a sua organização social, mas o que permanece? A sua forma de crer. Ele é um povo diferenciado, de certa maneira. Vamos perceber isso na grande disputa dos profetas contra os deuses, por exemplo, cananeus, principalmente Baal. Mas, para que você compreenda este período, que poderíamos dizer pré-monárquico, nós sugerimos que você faça a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 46, e que você leia pelo menos o primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 8, para que você compreenda, tenha uma ideia do que levou o povo de Israel, que vivia em tribos, a adotar a monarquia. De onde surgiu essa ideia? Como brotou esse desejo? Será a escolha de Deus? Será a escolha só do povo? Ou o que está por trás de tudo isso? Ou o contexto histórico, social, é determinante para tal coisa? Enfim, é importante que percebamos isso, porque é exatamente com a monarquia que nós teremos início a uma literatura intencional dentro da história do povo de Deus. Por isso é que surge a necessidade do escrito bíblico, que na verdade terá seu ponto de encontro exatamente com o advento da monarquia. Então, que você possa tirar muito proveito dessa leitura, lembrando que agora se encerra o ciclo dos juízes, com a história de Samuel, talvez o seu maior juiz, mas abre-se um tempo novo, o tempo da monarquia,
onde, enfim, nós começaremos a falar de uma literatura intencional. A Bíblia começa a ser escrita a partir daí. E como oração, sugerimos a você o Salmo 134 ou 135, caso a sua Bíblia seja a Bíblia que segue a divisão hebraica dos Salmos. Enfim, desejamos a você uma proveitosa leitura a partir de Eclesiástico 46 e dos primeiros 8 capítulos, ao menos, do livro de Samuel. E nós entenderemos este período da migração de uma vivência autônoma e tribal para já um período monárquico, onde, enfim, se dará início à literatura bíblica de Israel. Então faça boa leitura e tenha um ótimo proveito de tudo isso. Amém.